Aumento do ICMS sobre agrotóxicos é tema de debate em plenário. Projeto aprovado reduz prazo para o início do tratamento de câncer. CCJ admite projeto sobre exame toxicológico a aprovados em universidades públicas. E-book lançado aqui na Assembleia incentiva a integração entre segurança pública e privada. A CAERT profere mensagem anual da radiodifusão na Assembleia Legislativa. ONG de Bombinhas recebe homenagem no Parlamento. Hoje é terça-feira, 10 de março, e o TVA Notícias começa agora. Boa noite. O prazo para o início do tratamento de câncer na Rede Estadual de Saúde de Santa Catarina pode cair para 30 dias a partir do diagnóstico da doença. O projeto de lei que estabelece esse novo prazo foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador do estado. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que dispõe sobre o diagnóstico e tratamento das pessoas com câncer em Santa Catarina. Uma das principais alterações é o prazo para o início do tratamento após o diagnóstico. Atualmente, a legislação federal determina no máximo 60 dias e a proposta do deputado prevê um prazo máximo de 30 dias para o início do tratamento em Santa Catarina. Na verdade, há uma previsão legal de que, a partir do diagnóstico, o tratamento se inicia em 60 dias, o que não vem sendo cumprido, diga-se de passagem. E nós apresentamos esse projeto de lei para encurtar esse prazo, né? E para que o exame, o diagnóstico, seja feito de forma precoce, né? Que haja uma política estadual que se priorize tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Hoje, infelizmente, muitas pessoas sequer conseguem iniciar o tratamento, seja a quimioterapia ou seja a radioterapia. E um outro projeto aprovado hoje em plenário transforma em lei uma prática já comum em alguns hospitais do estado. Foi aprovado em plenário o projeto de lei do deputado Luiz Fernando Vampiro, que obriga as unidades da rede pública de saúde do estado a oferecerem acomodações em área separada das demais gestantes para mães de bebês natimortos, ou seja, que nasceram sem vida após mais de 6 meses de gestação. A acomodação em separado também deverá se estender para as parturientes diagnosticadas com óbito fetal e que estejam aguardando a retirada do feto. Segundo o parlamentar, o objetivo é amenizar o sofrimento e respeitar o luto dessas mães. Nós fizemos um projeto de lei no sentido de fazer somente a separação desta para que esta tenha respeitado esse teu momento tanto de dor e automaticamente não gerará qualquer tipo de custo nesse sentido. Somente um respeito àquele que nesse momento enlutado, que ficou 9 meses, 7 meses, 6 meses às vezes, com um bebê dentro da sua barriga e não conseguiu germinar à altura daquilo que entendia. Por isso que nós fizemos um projeto de lei no sentido de dar respeito a essas pessoas que passam por esse momento. A incerteza sobre o reajuste de ICMS para agrotóxicos em Santa Catarina esteve em debate na sessão ordinária da tarde de hoje. Confira na reportagem. A questão da cobrança ou não de ICMS sobre os defensivos agrícolas em Santa Catarina voltou a ser assunto em plenário. A deputada Paulinha, líder do governo na Assembleia Legislativa, leu uma nota de esclarecimento publicada pelo gabinete do governador. Segundo a nota, o governo do estado não estuda nenhum projeto de aumento de imposto dos defensivos agrícolas. Em outro trecho, afirma que o governo busca e defende o consenso entre as unidades da federação, com o objetivo de estabelecer uma alíquota igualitária, promovendo a justa concorrência do agronegócio em todo o Brasil. E Santa Catarina defende é que as alíquotas sejam exatamente iguais para todo o território, para que a gente não perca competitividade. O governo tem consciência da importância do papel da agricultura familiar, do agronegócio no geral, para o nosso PIB, para o nosso estado. A nossa força produtiva vem da base da agricultura e o governo construiu esse conceito agora e manifestou publicamente qual é o seu ponto de vista. No plenário, vários deputados se manifestaram pedindo a manutenção da isenção na cobrança do ICMS sobre os defensivos agrícolas.
Você pode, talvez, tributar de uma forma geral, se for a política a nível nacional. Mas nós temos que entender também que se tributar hoje, que a alíquota é 0, para ir para 17%, nós vamos ter um custo da safra maior. O custo da safra você tem que buscar na época do plantio, o financiamento da safra. Aonde está o dinheiro para incrementar esse financiamento? Vai custar mais. O produtor vai precisar de mais dinheiro para poder fazer a sua safra. Nós soubemos que para produzir o milho, para produzir a ração, que é usado na suinocultura, na avicultura, nós precisamos dos insumos agrícolas. E se nós aumentarmos a carga tributária, nós que já temos que comprar milho de outras regiões do país, porque não produzimos aqui o suficiente, nós vamos perder totalmente a sua competitividade. Atualmente, Santa Catarina não cobra ICMS sobre os defensivos agrícolas, mas o assunto está sendo discutido nacionalmente pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Uma audiência pública sobre o assunto será realizada na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O presidente do Parlamento, deputado Júlio Garcia, também se manifestou e reforçou a importância do tema. Isso mexe com a economia de Santa Catarina. A Assembleia vai cumprir o seu papel, vai discutir, vai deliberar e não vai deixar acontecer aquilo que é ruim para Santa Catarina. Fico até surpreso que o governo não queira discutir esse assunto. É um assunto que tem que ser discutido. A Assembleia vai cumprir o seu papel. O presidente da CAERT fez a leitura da mensagem anual sobre a radiodifusão em Santa Catarina. A leitura foi no plenário durante a sessão ordinária. O presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Silvano Silva, esteve na Assembleia Legislativa para a leitura da mensagem anual. Em seu discurso, o presidente falou sobre a importância da radiodifusão em Santa Catarina. Em tempos de fake news e mídia online, a CAERT destaca que informações de qualidade e credibilidade são fundamentais para a população. O movimento ele mostra a força do rádio de Santa Catarina, a força do Brasil, do rádio, mas principalmente aqui a nossa radiodifusão é exemplo para o Brasil de radiodifusão consciente, responsável, de radiodifusão e que cresce, né? Nós temos crescimento nos últimos 5 anos, tanto do rádio quanto da TV, e são os veículos de maior credibilidade, né, dentre todos. O rádio com 58% e a TV com 50% de credibilidade. O presidente da CAERT também falou sobre sua mensagem anual, lida pelo 2º ano consecutivo no plenário da Assembleia Legislativa. A mensagem da radiodifusão do bem, dessa radiodifusão que ela está comprometida com o dia a dia da sociedade, ela quer ver o crescimento da nossa sociedade de Santa Catarina, é um estado diferenciado, portanto a nossa radiodifusão também é diferenciada, uma radiodifusão que tem cara, que tem um endereço, né, que pode ser cobrada a qualquer momento, diferentemente da internet, né? E as próprias redes sociais e a internet feita pela marca da radiodifusão, ela é também diferenciada, ela tem esse carimbo de credibilidade. O presidente do Parlamento, deputado Júlio Garcia, disse que a radiodifusão catarinense é conhecida por sua eficiência e competência, essenciais para uma sociedade bem informada em meio a tantas notícias falsas que se propagam diariamente. Quando se imaginou, com o advento da televisão, que o rádio ia desaparecer, o rádio, pelo contrário, se fortaleceu e hoje é um instrumento muito forte de comunicação e, o que é mais importante de tudo, um instrumento de muita credibilidade. Então, acho que a mídia regional ela é fundamental porque ela consegue congregar todos os segmentos da sociedade. Nós que temos um estado com colonizações diferentes, que temos regiões completamente diferentes uma da outra, a mídia regional consegue captar tudo isso, né, e transmitir esse sentimento para a sociedade como um todo. E você vai ver no próximo bloco, a CCJ admite projeto sobre exame toxicológico aprovados em universidades públicas. E e-book lançado aqui na Assembleia incentiva a integração entre segurança pública e a privada. Nós já voltamos. A mesa da Assembleia é formada por 7 deputados. O grupo dirige os trabalhos legislativos administrativos. A eleição dos membros da mesa é realizada em 2 turnos, sempre no início de uma nova legislatura.
No primeiro turno concorrem todos os candidatos e no segundo, apenas os 2 que alcançaram a maior votação. Santa Catarina registrou desde o início do ano 187 mortes de primatas, com 2 casos confirmados com a doença. Também registramos 2 casos humanos confirmados com febre amarela. Por isso, pedimos a toda a população que busquem os postos de saúde e se vacinem para se prevenir contra essa doença. Uma organização não governamental de Bombinhas recebeu hoje uma homenagem aqui na Assembleia Legislativa. A presidente do Instituto Boi Mamão, Rosane Lichtenberg, recebeu uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa. A homenagem foi proposta pela deputada Paulinha, que elogiou o trabalho desenvolvido pela ONG. Sediado em Bombinhas, o Instituto Boi Mamão foi criado em 1998 e atua na preservação e no fomento da cultura na região. Dentro desses engenhos, desse espaço comunitário, acontecem as oficinas socioeducativas, né? Em todas as categorias de gastronomia, dos folguedos, das danças e tudo mais. E hoje, atualmente, nós fomentamos também um outro projeto nos engenhos de farinha em Bombinhas, para que eles não parem de farinhar. A Rô é a referência histórica da nossa cidade, do que ela é, enquanto origem. Nós temos uma grande gratidão por ela. Ela se profissionalizou de tal forma que é uma das instituições mais premiadas do estado de Santa Catarina e que mais recebeu recursos por meio de editais. E você fica impressionada com o que ela faz com tão poucos recursos. É uma mulher assim de devoção, de extrema humildade, assim, de muito protagonismo, mas pouca visibilidade. E a ideia de homenageá-la é para que Santa Catarina conheça esse belíssimo exemplo de referência de patrimônio histórico-cultural do nosso estado. A Comissão de Constituição e Justiça teve longos debates nesta terça-feira. Projetos polêmicos foram votados pelo colegiado. Acompanhe. A Comissão de Constituição e Justiça teve uma longa pauta de votações. O colegiado votou o projeto de lei que obriga candidatos ao ingresso em universidades públicas estaduais a realizarem exames toxicológicos. A matéria foi relatada pela deputada Paulinha, que apresentou um parecer contrário ao texto. Já a deputada Ana Campanholo apresentou um voto vista. Como o voto da relatora tem precedente, foi colocado em votação e derrubado pela maioria. Por isso, foi votado o parecer de Campanholo pela aprovação do texto, que foi acompanhado pela maioria do colegiado. Eu absolutamente concordo com a tese de combate às drogas. Isso eu não discuto, mas a gente tem que pensar no método. Que tipo de sociedade nós queremos construir? Uma sociedade preconceituosa, discriminatória? É isso? Que separa esses ou aqueles, os melhores ou piores? É óbvio que a gente não pode amparar o uso da droga ilícita, mas a gente tem que combatê-la com inteligência. Nós temos um parecer, um entendimento diferente da relatora, a deputada Paulinha, que acredita na inadmissibilidade do projeto. Nós vislumbramos também o interesse público evidente e a competência do Legislativo de legislar sobre saúde e educação, que está intrinsecamente ligado ao que afeta esse projeto. Agora, a proposta será analisada pelas comissões de Educação e Prevenção e Combate às Drogas. A CCJ aprovou também um projeto de lei que trata sobre convênios entre hospitais filantrópicos e o governo do estado. O texto permite a dispensa de declaração negativa de débitos federais na celebração dos convênios. Apesar de opiniões divergentes sobre a proposta, ela foi aprovada. Na reunião, o colegiado também aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal. A PEC faz adequações à Constituição Federal e define competências, como atividades de execução penal, administrativa e judicial, preservação da ordem dentro e fora dos estabelecimentos penais, entre outras atribuições. O autor da PEC, deputado Maurício Kudilar, que falou sobre a proposta, que ainda será analisada nas comissões de Finanças e Tributação e Segurança Pública. Ela já foi, a Polícia Penal aprovada a nível nacional, a Constituição Federal já foi alterada.
E nós temos que adaptar, tanto na parte legal quanto operacional, as atribuições, as responsabilidades da Polícia Penal. O colegiado também aprovou o projeto que determina que as escolas se certifiquem sobre a presença de alunos celíacos, diabéticos, com hipoglicemia e intolerantes à lactose, a fim de providenciar o fornecimento da alimentação adequada. E, por fim, outro projeto aprovado obriga as concessionárias de energia elétrica a disponibilizarem de forma impressa a foto do equipamento de aferição do momento da leitura do consumo. Na sessão de hoje, os deputados puderam conhecer melhor as atividades desenvolvidas em Santa Catarina por uma igreja evangélica fundada aqui no estado. Um dos pastores da instituição falou na tribuna do plenário sobre os 9 anos de trabalho voltados à inclusão social. Os parlamentares interromperam a sessão para o pronunciamento do pastor Fernando Cardoso, líder da Igreja Evangélica Palavra Profética. Ele foi um dos fundadores da instituição religiosa, criada no dia 2 de janeiro de 2011, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. O pastor apresentou um vídeo sobre a igreja, que hoje já conta com 45 templos espalhados por 4 estados brasileiros: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sem contar o trabalho social e de evangelização desenvolvido com crianças em Moçambique, na África. No Brasil, a igreja realiza um grande trabalho de inclusão social, principalmente junto a presidiários e dependentes químicos. Então, nós temos feito um trabalho de recuperação de pessoas que são viciadas em drogas. Temos feito também um trabalho com crianças carentes, onde temos levado a necessidade básica a essas crianças. Como também temos feito um trabalho nos presídios, temos uma equipe, inclusive, que diariamente envia cartas aos presídios para que quando essas pessoas saírem do cárcere, como muitos já saíram de lá, então eles recebem um apoio, eles recebem uma direção tanto espiritual como também uma socialização. Ainda na tribuna, o pastor fez um convite para a participação em 3 cultos de comemoração aos 9 anos da Igreja Palavra Profética. Vai ser de 28 a 30 deste mês, sempre às 7 horas da noite, na sede da instituição, que fica na rua Gerôncio Tives 387, no bairro Barreiros, em São José. Hoje, para alcançar pessoas que estão muitas vezes desesperados, estão no fundo do poço, então enfrentamos muitas batalhas, mas em todas elas podemos dizer, em todos os anos, a cada aniversário, a cada comemoração, até aqui nos ajudou o Senhor. A iniciativa de trazer o pastor ao parlamento foi do deputado Sérgio Mota, que entregou ao líder da igreja uma réplica em cristal da flor símbolo de Santa Catarina, a orquídea Lélia purpurata. Nós aqui hoje reconhecer essa igreja que tem feito um trabalho diferenciado, ajudando os catarinenses, ajudando a população. E esse é o trabalho que as igrejas evangélicas vêm fazendo e nada mais justo que dar esse reconhecimento aqui na casa, no parlamento. Santa Catarina dá um passo importante na união entre os setores de segurança. Iniciativa privada e pública selam uma parceria para o auxílio e troca de informações. Foi durante o lançamento de um livro virtual realizado pela Frente Parlamentar da Segurança Pública da Assembleia Legislativa que nasceu a parceria entre Segurança Pública do Estado e empresas privadas que atuam no setor. O e-book, como é chamado, traz dados estatísticos que contribuem com as 2 categorias. Isso está servindo muito de suporte, de apoio às nossas estratégias de integração em Santa Catarina e para o Brasil. Isso vai servir para o Brasil também. O e-book, que tem como título Conhecendo a Segurança Privada, está disponível à comunidade. Não tem custo e deve receber atualizações constantes. A ideia é que os agentes de segurança tenham informações sobre as práticas mais comuns. Os dados também ajudarão a comunidade a se prevenir. Com isso, cuidados essenciais que poderão evitar riscos. Esse talvez seja o papel principal dessa tentativa de integração. É justamente fazer com que as informações que as empresas de segurança privada possuem, elas possam ser entregues para a segurança pública fazer o papel que já faz muito bem, mas pode fazer ainda melhor. Para o secretário nacional de Segurança Pública, é a oportunidade de construir algo que já era planejado pelo governo federal. Essa integração da segurança pública
pública e segurança privada é um tema que eu já venho debatendo desde o ano passado. Então já tive em vários workshops, seminários da própria segurança privada, procurando a gente integrar a segurança pública e privada, porque com a atual situação nós temos uma redução de efetivos muito grande da segurança pública. Então essa parceria com a segurança privada facilitaria e fortaleceria o policiamento de todas as capitais, de todas as cidades do Brasil. Já o secretário de Estado vê como importante o livro virtual e acredita que essa aproximação tem que ser aprimorada. A troca de ações que visem o bem comum são sempre muito bem-vindas. Obviamente que tudo carece de um estudo mais aprofundado, de um amadurecimento, mas aquilo que pode ser desenvolvido e que venha ao encontro do interesse público e da sociedade é de forma salutar e recepcionável. O proponente do evento na Assembleia Legislativa e coordenador da Frente Parlamentar, deputado Sargento Lima, acredita que unir forças no combate à violência urbana é sempre o melhor caminho. Lima destacou a importância do parlamento abraçar a causa e que o Legislativo Estadual tem se mostrado atuante em questões como essas. Justamente ano passado, quando eu criei a primeira Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada, já foi com vistas que nós estamos no caminho do futuro. Isso já é uma realidade em todo o mundo e o Brasil não pode ficar fora disso, Santa Catarina não pode ficar fora disso. E o TVO Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no nosso site, redes sociais e amanhã, às 8 da manhã, no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.